comunidade gasparense, uma alegria tê-los conosco, programa Pauta Social, e hoje temos a alegria de ter o Dr. Roberto Pereira, secretário municipal da Fazenda e Gestão Administrativa. Ele também foi secretário da Saúde, fez um importante trabalho à frente daquela pasta, reconhecido pela nossa população e principalmente pelos profissionais da saúde, e hoje está aqui conosco no Pauta Social. Eu conheço o Roberto já há quase 10 anos, conheço um pouco da história, mas é importante a população conhecer um pouco mais a fundo. Muita gente conhece de ouvido o Dr. Roberto Pereira, presidente do MDB, um dos homens fortes do governo Kleber Vandal, e hoje aqui conosco, Roberto, uma alegria tê-lo aqui conosco. E eu gostaria, então, de conhecer um pouquinho mais a sua história, o seu vínculo com essa linda cidade de Gaspar e um pouco da sua trajetória profissional, a sua passagem por 2008. Por favor, doutor Roberto, se apresente para a nossa população. Santiago, é uma alegria para mim poder participar do teu programa. Me sinto muito à vontade e feliz de estar aqui. Desde já mando um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando. E dizer que eu sou gasparense nato, né? Nasci aqui em Gaspar, no Hospital de Gaspar, né? Meus pais são naturais de Gaspar. A família da minha mãe é ali do Gaspar Grande, né? Oliveira com Schneider, e meu pai é Pereira ali da Rua Brusque, né? Como se dizia antigamente, né? Então tenho muito orgulho de ser gasparense. Estudei aqui sempre em colégio público, estudei na Zenaide Schmidt Costa, estudei na Dolores Krause e depois também no Frei Godofredo. Então toda a minha vida foi em Gaspar. Um período meus pais se mudaram, mas foi um período curto, e a maioria do tempo da minha vida eu estou aqui. A minha filha também nasceu em Gaspar, é gasparense, a minha esposa também. Então tenho muito orgulho de trabalhar por Gaspar. Ao longo da vida aí a gente já fez bastante coisa, né? Eu sempre destaco o fato de eu ter sido bombeiro militar. Eu fiz o concurso em 2004, fui aprovado em segundo colocado, né? Então foi uma experiência muito boa. O bombeiro, a gente sempre falava, eles nos pagam para fazer o bem, né? E pude trabalhar aqui em Gaspar, momentos assim importantes que a gente pôde se doar para a comunidade. Um exemplo foi 2008, né? A gente teve uma tragédia aqui que assolou o nosso município, e o bombeiro foi realmente o órgão que defendeu a população naquele momento, e eu fazia parte daquela equipe. Depois, lá em 2010, eu resolvi sair para advogar. Eu tinha me formado em Direito, tinha um sonho de ser advogado, então vim trabalhar em Blumenau, no escritório de advocacia do ex-prefeito de Blumenau e também deputado federal, Dr. Renato Viana, que é gasparense, ali do Poço Grande também. O Dr. Renato é um fraterno amigo da minha família, né? E depois, em 2012, a gente abriu o escritório em Gaspar, a Cruz e Pereira, advogados, né? E antes disso, assim que eu saí do Corpo de Bombeiros, porque militar não podia ter partido político, a Constituição proíbe, né? Então, em 2010, em janeiro, quando eu saí, eu já peguei e me filiei no MDB novamente, né? E desde então participo do nosso partido, o MDB. Olha quantos pontos importantes. Gasparense, oriundo da escola pública, passou em concurso público estadual, segundo colocado, bombeiro no grande Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, advogado de sucesso em Blumenau e em Gaspar, e em determinado momento decidiu vir para a vida pública. Foi coordenador da campanha em 2012 do prefeito Kleber Vandal, foi coordenador da campanha vitoriosa em 2016, não que 2012 não tenha sido também. Às vezes tem derrotas que são vitórias. Secretário municipal da Fazenda, e fez uma estrutura, uma dinâmica da Secretaria Municipal da Fazenda, que o senhor foi um dos criadores do MEG. Eu gostaria que você apresentasse, então, para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria o MEG, que Gaspar hoje é referência nacional de gestão pública. Então, esse é um programa, Santiago, do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes. E desde que a gente assumiu a prefeitura, a gente fez algo inovador aqui. O prefeito Kleber foi muito feliz nas decisões que ele tomou. A gente participou de uma residência em gestão pública desde 2017, e a gente trouxe 3 especialistas em gestão pública para trabalharem conosco. E os 3 trabalhavam comigo na Secretaria de Fazenda e Gestão. E a partir dali a gente começou a fazer algumas mudanças, propor melhorias na prefeitura, e isso chamou a atenção, tanto da região como do estado, né? Inclusive a primeira colocada nessa residência escolheu Gaspar, que era a Raquel, que depois veio até ser minha secretária adjunta. E aí, em um determinado momento, a Luciana, que era servidora efetiva nossa, inclusive hoje trabalhando na Secretaria de Educação,
ela veio e me comentou, secretário, tem um programa especial aí do Ministério da Economia e queria que o senhor avaliasse a possibilidade de Gaspar se inscrever. Aí, olhei os requisitos do programa, chamei a equipe e disse, acho que é uma boa. No primeiro momento, o pessoal pensou, mas a gente vai se inscrever? Eu falei, não, a gente tem muito aqui para mostrar do que a gente fez em Gaspar nesses anos que a gente está aqui, então tem muito para demonstrar. E a gente se inscreveu, mas na esperança de participar somente, ser mais uma cidade. E pelo contrário, Gaspar foi escolhido como município precursor. Então, hoje, no Brasil inteiro, para captar recursos, as prefeituras têm que participar do modelo de excelência de gestão pública. E aí o case que é apresentado nas prefeituras do Brasil inteiro é o de Gaspar. Então, o prefeito Kleber tem feito palestras em vários estados, hoje agora online, né, porque não dá para ir lá presencialmente, várias prefeituras, e Gaspar é o modelo. Então, lá tem uma apostila, tem apresentação, a referência à nossa cidade. Então, tenho muito orgulho de ter contribuído com esse projeto. Ele nasceu ali na Secretaria da Fazenda e é um projeto que leva o nome da nossa cidade para o Brasil inteiro, então a gente fica muito feliz, né? Olha que importante essa trajetória, essa ousadia de levar Gaspar a ser referência nacional em gestão pública, mas também, doutor Roberto, em 2020 o senhor coordenou a reeleição do prefeito Kleber, 65% da população aceitou essa gestão e uma das principais marcas foi o Avança Gaspar. E eu gostaria também, eu sei que o senhor foi peça fundamental nessa equipe, que falasse do Avança Gaspar, porque a gente viu e vê a evolução da nossa Gaspar. É verdade, talvez esse seja o programa mais importante do governo do prefeito Kleber, né? Em 2017, a gente fez um planejamento estratégico do governo, definiu as principais prioridades e definiu obras importantes para a cidade. Gaspar, uma cidade que tem o benefício de ser a cidade coração do vale, isso é muito importante, mas isso também nos traz um trânsito que não é de uma cidade somente, é da região. Então, a gente tinha alguns gargalos aqui em Gaspar que precisavam ser resolvidos e a gente precisava de muito investimento. Então, no primeiro momento, a gente procurou captar esses recursos a nível federal, mas, infelizmente, o governo federal, os recursos lá estão escassos, né? Então, a gente propôs, na época, para o prefeito, a criação desse programa, o Avança Gaspar, e sim, captamos recursos, então, de empréstimos. A prefeitura de Gaspar é uma prefeitura que tem uma saúde financeira muito boa. A avaliação da prefeitura é a nota 10, né? Não tem prefeitura na região que tem essa avaliação. Então, tudo isso nos possibilitava captar esse recurso. Então, a gente fez um programa a longo prazo. O Avança Gaspar, quando a gente concebeu, ele foi para 5 anos. Então, ele começou no mandato passado e continuaria nesse também, como está correndo, a gente vê pelas obras aqui no município. Então, no primeiro momento foram 60 milhões. Esses 60 milhões já são investidos. Então, a Anfilóco Nunes Pires, a Barão do Rio Branco, a Frei Solano, a nova ligação do Jacaré, a Rua Itajaí, que ficou belíssima, né? Todas essas obras são fruto do Avança Gaspar, bem como obras, às vezes, em ruas um pouco menores. Todos esses recursos foram frutos desse programa. Olha só, doutor Roberto, e a gente vê também que nessa sua passagem pelo primeiro governo, o senhor, como uma das pessoas que trouxe essas melhorias para a nossa cidade, também foi convocado pelo prefeito Kleber a assumir a Secretaria Municipal de Saúde, onde também a gente vê a sua passagem pelo programa Gaspar e Mais Saúde. E eu gostaria também a concepção desse programa, e a gente sabe e a população reconheceu e reconhece sair de filas históricas, filas enormes, e a agilidade que teve, então, os procedimentos mais complexos, de média complexidade da saúde pública de Gaspar. Eu gostei muito de ter sido secretário de saúde, Santiago. Eu confesso que foi uma experiência muito importante para a minha vida pessoal e profissional, né? O prefeito Kleber já tinha me convidado 2 vezes para ser secretário de saúde. Eu era secretário de Fazenda e Administração e tinha dito para ele 2 vezes não, né? Na terceira eu pensei, eu acho que não é bom arriscar, né? E eu gosto muito do prefeito, tenho muito orgulho de fazer parte do time dele. E naquele momento a gente sentia que a Secretaria de Saúde precisava de um choque de gestão, né? Precisava de alguém que tivesse uma visão um pouco mais de gestão pública para provocar mudanças. E a gente foi para lá e tive a grata sorte, a surpresa de encontrar um time muito comprometido. Eu sempre falo que quem escolhe a carreira da saúde é uma pessoa que tem vocação, ele é vocacionado. Então, se você trouxer esse pessoal para o teu lado, mostrar qual que é o caminho, eles vêm junto e dão muito resultado. E aí, no primeiro mês que a gente estava lá, a gente concebeu esse programa, o Gaspar é Mais Saúde. Ele se propunha a ter 15 metas, a gente definiu lá essas metas e trabalhamos por isso, né? Você veja só, em menos de 10 meses a gente entregou 3 unidades de saúde, então foram unidades
assim, fantásticas, né? Até hoje elas são muito bonitas e atendem bem a comunidade. Então, nós temos no Gasparinho, no Poço Grande e na Mais Esquerda. São unidades de saúde de referência, uma estrutura fantástica. A gente entregou isso em apenas 10 meses. Então, isso foi um trabalho muito forte, arrojado, que a gente fez. E a gente criou um trabalho de multirões também. A gente tinha pessoas que esperavam, às vezes, em Gaspar, por uma simples ultrassom, 2 anos. Né? A gente tinha situações que a gestante ganhava um neném, depois que ganhava o neném, ligava para fazer ultrassom. Então, a gente, no programa Gaspar é Mais Saúde, a gente previu o seguinte, que a gestante sairia da unidade de saúde já com a ultrassom marcada. Isso, quando eu falei que ia ser assim, as pessoas duvidavam, né, que poderia acontecer. Eu disse, o recurso é próprio do município, né? A gente que faz a gestão, não custa a gente facilitar a vida, né, das nossas mamães. Né? Então, o Gaspar é Mais Saúde entregou muitas benfeitorias para o município e a gente tem muito orgulho. Até hoje, eu vejo os frutos. Né? O programa Amanhecer também que a gente fez lá para enfrentar a mortalidade infantil no município, que era um assunto que não era enfrentado. Então, a Secretaria de Saúde realmente ela é muito importante. E nesse particular, Santiago, eu tive também a oportunidade de ser secretário de saúde interino ano passado, no início da pandemia. Né? E aí, quando eu fui para lá, o prefeito nos deu a missão de montar os 10 primeiros leitos de UTI em Gaspar. Era uma coisa impensável naquele momento, né? E a gente fez isso em menos de 30 dias. O Gaspar conseguiu 10 leitos de UTI. Tanto é que o secretário de saúde do Estado, na época, me ligou perguntando para saber como a gente tinha feito, né? Porque o Estado não estava conseguindo. Montamos 10 leitos de UTI, conseguimos a doação com a JBS do tomógrafo. Foi uma articulação do Sérgio Valdres, que é o ex-presidente da Bung, né, que fazia parte do conselho da JBS. Eu lembro que, quando eu vi no Jornal Nacional que a JBS estava fazendo um programa nacional de 500 milhões em doações para o Brasil inteiro, na hora eu lembrei do Sérgio. Né? Liguei para o prefeito e disse, prefeito, posso ligar para o Sérgio para conversar com ele? O Sérgio, que é gasparense ali do Belchor, já naquele momento fez contato com a JBS. No final de semana, a nossa equipe lá do Escritório de Projetos, liderados pelo Marco, montou uma apresentação sobre Gaspar, o porquê que Gaspar merecia esse tomógrafo, e a gente foi contemplado. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ver que o nosso hospital tem os leitos de UTI lá, tem tomógrafo, tem ultrassom 24 horas, foram algumas contribuições que a gente pôde dar para o nosso município. Olha só, doutor Roberto, a importância dos nossos profissionais de saúde. Citasse alguns nomes importantes nessa caminhada. A Luciane Bailer, funcionária efetiva do município, ali do Gaspar Grande. O Marcos Cruz, subsecretário de Fazenda, excelente servidor público, uma pessoa que tem um futuro brilhante dentro da gestão pública. E o empresário Sérgio Valdres, que toda hora está em Gaspar, preocupado com a cidade. Ele não reside em Gaspar neste momento, efetivamente, mas está presente da vida de todos os gasparenses. Olha só, estava presente aqui em Gaspar, pensando o futuro da cidade. E disso que eu quero fazer agora, chegando no final do nosso programa, uma pergunta muito importante, porque Gaspar, doutor Roberto, ficou à sombra de um lado Itajaí, do outro Blumenau, do lado de Brusque, e foi uma cidade de passagem, uma cidade com trânsito lento, uma cidade que não se desenvolveu, que não tinha obras estruturantes. E qual que é a Gaspar do futuro? Eu vejo esse segundo governo com um olhar mais humano para o lazer, para o esporte, para os programas habitacionais. Mas como o senhor vê a Gaspar do futuro? Qual a Gaspar, o senhor como gasparense nato, como o senhor vê a Gaspar para nossas filhas, para Alice e para Amabile? O que o senhor vê para o futuro? Então, Santiago, essa é uma responsabilidade grande, né? Quando a gente assume um cargo público, obviamente a gente pensa em toda a população, no que a gente está fazendo, mas principalmente, como você falou, nos nossos filhos, né? Qual o legado que a gente vai deixar para as gerações futuras? Gaspar, antigamente, era o patinho feio da região. Esse é um fato, infelizmente. E a partir do momento que o prefeito Kleber Vandal assumiu, Gaspar entrou num trilho de desenvolvimento. Então, hoje, a gente é reconhecido a nível regional, né? Eu tenho amigos em Blumenau, Itajaí, Brusque, isso é incontestável, as pessoas reconhecem os avanços. Agora chega o momento da gente enfrentar assuntos tão complexos quanto eram os do trânsito. E que você colocou bem, a Gaspar que eu sonho é a Gaspar que nossos filhos vivam bem, que eles tenham segurança na escola,
que eles tenham atendimento de saúde de qualidade. Então, são avanços que a gente vai buscar. E também oportunidade profissional. Nós temos aqui do lado Blumenau e Florianópolis, que são referências no Brasil no polo de tecnologia. Então, a gente pode trazer um pouco disso aqui para Gaspar. A gente tem que falar um pouco mais no nosso município sobre inovação. E quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa, software. Não, não é só isso. Inovação pode ser, às vezes, lá na máquina de costura tem inovação, né? Então, a gente tem que fomentar isso, porque isso agrega valor para a cidade e a cidade cresce mais. Então, esse é o meu compromisso com o Gaspar, né? A gente trabalhar pelas pessoas, fazer que a nossa cidade cada vez cresça mais e melhor. Meu muito obrigado, doutor Roberto. Continua esse trabalho de destaque junto ao prefeito Kleber, a toda a equipe da Prefeitura Municipal, servidores efetivos e comissionados também, que têm prestado grandes serviços à nossa população. E a gente terá outras oportunidades de trazer o doutor Roberto com novidades para a nossa Gaspar. E o senhor, então, nesse momento difícil que nós vivemos de pandemia, que deixe uma mensagem de esperança para a nossa população gasparense. Santiago, queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Tenho orgulho de poder dizer que sou teu amigo. Tive também a oportunidade de ser teu colega enquanto secretário. Sou testemunho do trabalho importantíssimo que você fez na Secretaria de Assistência Social. Você é um vocacionado para isso. É uma pessoa que tem uma capacidade de amor incondicional às pessoas, né? Você sempre se preocupou com aqueles que menos podem, com os mais humildes. E isso é um exemplo para todos nós. Eu tenho orgulho de poder ter trabalhado contigo e com certeza tu deixou um legado aqui para a nossa cidade. No mais, dizer o seguinte, a pandemia, a gente vai vencer ela, eu tenho certeza disso. A doença, infelizmente, ela vai continuar, a gente vai ter que conviver com ela, mas nós vamos vencer a pandemia, porque Gaspar tem um povo unido, um povo aguerrido, que enfrenta as dificuldades. Não é a primeira nem a última que a gente vai passar, mas eu tenho certeza que, sob a liderança do prefeito Kleber, a gente vai passar essa pandemia e vai, com certeza, avançar ainda mais. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.